Convido então a senhora Anaí Fagundes Dias Fonseca, que é médica psiquiátrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analista junguiana pelo Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, diretora de divulgação da Associação de Psiquiatria, coordenadora do Núcleo de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria, coordenadora do Departamento de Estudos sobre Espiritualidade do Instituto Junguiano, membro do Comitê de Estudos e Pesquisas em Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira, professora do curso de especialização em Saúde e Espiritualidade das Faculdades Monteiro Lobato, coordenadora do Grupo de Estudos de Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e integrante da seção de Religião, Espiritualidade e Psiquiatria, é isso? Da Associação Internacional de Psiquiatria. A senhora Anaí apresenta o tema O Futuro do Homem, o que a morte tem a nos ensinar. Então, para os bravos que resistiram ao chamado do estômago, mas depois dessa maravilhosa apresentação do Cláudio, e dizendo que eu quase tive como Deméter e como mãe, né, quase tive um troço vendo, não sei se vocês estão bem ativados, que nem eu, e aí eu acho que o Cláudio, sincronisticamente, né, deixou então a deixa de ver a Bernaquinha lá, o filhote despencando. Então nós vamos justamente falar sobre o que a morte tem a nos ensinar. Então, eu me baseei no livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles, em que ela coloca a morte e seu problema. Então, a Joana falando, fatalidade biológica, a morte é fenômeno habitual da vida. Na engrenagem molecular, associam-se e desagregam-se partículas, transformando-se através do impositivo que as constitui em face da finalidade específica de cada uma. Por efeito, o mesmo ocorre com o corpo, no que resulta o fenômeno conhecido como morte. Parece complicado. Então, vou propor para vocês, como junguiana, para vocês verem qual é a imagem mental que vocês têm da morte, para vocês se conectarem. E eu trouxe para vocês uma imagem que eu gosto muito, me conecto muito com essa imagem da morte. Vou mostrar para vocês. O que vocês acham? Não, depois de falarem de TPM, né, gente? Eu acho que cai muito bem. Não sei se vocês viram, todo mundo que me conhece sabe que eu sou meio nerd, né? Se vocês viram esse filme que se chama Encontro Marcado, né? É Meet Joe Black. E esse é o Brad Pitt novinho, ele encarna a morte. E ele vai buscar o pai da mocinha. Né? Se lembrem, quem viu o filme, eu gostaria de me confrontar com essa morte. Ficaria bem feliz, não sei se as mulheres aqui também, acho que a maioria. E ele se apaixona, ele resolve, ele achou interessante a vida do pai dela, né, que ele veio buscar, e aí resolve ficar um pouco no pedaço. E aí ele se apaixona pela filha do homem que ele veio buscar. Olhem que bonito aquela frase que está ali, está em inglês, eu não sei mexer muito nessas tecnologias, então vou traduzir para vocês. Quando ele diz o quanto que ele passou a amar ela, ele diz, pegue o amor, multiplica pelo infinito e leve às profundidades do para sempre. E ainda assim você vai ter uma pequena olhadela, uma pequena noção do que eu sinto por você. Olha que bonito, né? Vocês não iriam com essa morte? Vamos combinar, eu iria, gente. Então, a Joana de Ângeles,
diz que, desinformado quanto aos mecanismos da forma e da funcionalidade orgânica, desestruturado psicologicamente, como o Cláudio bem comentou agora na palestra dele, o homem teme a morte em razão do atavismo representativo do fim da vida, da consubção do ser. E ela vai dizer que a morte é um fenômeno íncito da vida, que não pode ser desconsiderado. Neuroses e psicoses graves se estabelecem no indivíduo em razão do medo da morte. Numa análise psicológica profunda, o homem teme a morte porque receia a vida. Olha que interessante, né? Eu me conectei muito com o voo ali do filhotinho. E claro que a gente, no caso eu como mãe, né, mãezona, tenho essa dificuldade, ainda bem que existem os pais, né, deixa a criatura aí, deixa cair, e por isso que a gente tem que ter as parcerias na vida, porque a nossa biologia, quem é mãe, aqui tem várias mães, e enfim, as mulheres e os homens também, enfim, tem essa força do cuidador dentro da gente. A gente quer que as criaturas não sofram, mas o sofrimento, e eu quase tive um troço, porque ainda está na minha tela mental, isso ajudaria fazer isso com a gente. Aquele filhotinho tão fofinho, despencando, batendo, ai meu Deus, está quebrando tudo dentro da criatura. E aí o que acontece? Acontece que ele precisava fazer esse voo, né? Como o Cláudio bem disse. Então, numa análise psicológica profunda, a Joana está dizendo, o homem teme a morte porque receia a vida. Transfere inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Olha que fantástico o que a Joana está dizendo. Então, é a partir de um outro ponto de vista. Né? Porque se a gente já pensamos, depois de todo esse seminário maravilhoso, e a gente refletir bastante aqui com a nossa amada Joana e com os mentores da espiritualidade que tentam passar e nos lembrar, enfim, de todas essas reflexões. Se a gente pensa que, na verdade, para o espírito estar na carne não é uma coisa fácil, e estar aqui com o ego e ter que lidar com essa vida de relação, ter que nos adaptar, e a gente fica pensando, né, pô, é todo um esforço nosso, dos nossos mentores, dos nossos queridos da espiritualidade que velam por nós, para que a gente possa estar aqui. A gente desenvolve um ego desde pequenos, né, com a nossa família no momento, né, material, para poder crescer em consciência e para poder, então, chegar à questão da individuação, para amadurecer através da experiência do ego, através da experiência da carne, e podermos fazer essa conexão que o Cláudio estava comentando, a conexão interna de self, e expressar as potencialidades da nossa alma. Não é uma coisa fácil. Então, a Joana está propondo justamente essa outra visão. A gente tem tanto medo da morte, da terminalidade física, e, na verdade, olha o que ela está dizendo, gente, que é um atavismo, que nós transferimos inconscientemente o pavor da existência física para o da destruição ou transformação dos implementos que a constituem. Eu acho fantástico essa visão que a Joana está propondo. O homem, então, acreditando-se previdente e ambicioso, aplica o tempo na preparação do futuro e na preservação do presente. Nós não combinamos as nossas palestras, né? Mas, como sempre acontece, que os mentores ajudam a gente vai fazendo um desenvolvimento desse pensamento que eles querem que a gente pense juntos aqui, nós todos. Então, na verdade, é o que o Cláudio estava dizendo, nós temos muita dificuldade de estar no aqui e no agora, de viver intensamente, não só com a nossa cabeça, mas com o nosso coração, o momento presente. E, portanto, nós passamos ansiosamente, sempre com uma visão lá na frente, né?
Entretanto, a Joana vai dizer, poderia e deveria investir parte dele na reflexão do fenômeno da morte, de modo a considerá-lo natural e aguardá-lo com tranquila disposição emocional, nem o desejando ou sequer o evitando. A educação, e aí vamos pensar na educação que a gente teve, que a gente dá aos nossos filhos, como espíritas, a gente deveria, muitas vezes, é esperado, e como o Cláudio estava dizendo, bom, tem muita gente nos observando, né? Se eu convido alguém para uma palestra, ou se eu convido alguém para ir no centro espírita, qual é o modelo que eu estou dando? Então, muitas vezes, a gente escuta espíritas de longa data dizer, mas eu tenho medo de morrer que eu me perno, né? Eu nem sei se eu vou conseguir para o nosso lar, né? Eu acho que eu vou direto para o umbral, mas, gente, né? Imagina, bom, desses anos de espiritismo, a pessoa está falando assim, né? O que resta para o, né? Enfim, para as pessoas que nem pensaram, nem se conectaram com o espírito. Então, a educação, a Joana falando, que se lhe ministra desde cedo ao homem, em face do mesmo atavismo apavorante da morte, é centrada no prazer, nas delícias do ego, como estava sendo falado, nas vantagens que pode retirar do corpo, sem a correspondente análise da temporalidade e fragilidade de que se reveste. Quando o Cláudio estava falando, estava me lembrando, eu não sabia desse caso, é o diretor, enfim, do filme aquele sobre Deus, não é? Estavam falando. É muito legal aquele filme com Morgan Freeman, né? É o Todo-Poderoso. E aí vocês veem isso, quantas vezes a gente não tem que viver uma dor intensa, a gente não tem que justamente faz aquela dor, aquele nível de paralisia no momento da vida de relação e que diminui o ego. O Jung falava de rebaixamento do nível mental, era uma expressão que ele usava, como se o ego assim se curvasse, né, para alguma coisa maior, que a gente sabe que é o self, poder falar e poder ser ouvida, né? Por isso que a gente diz, é pelo amor ou pela dor, né? Mas a gente ainda muitas vezes escolhe a dor. Então, na verdade, graças, a Joana vai falar, a essa inadvertência, espocam-lhe os conflitos, as fobias, a insegurança. Um momento diário de análise em torno da vida física predispõe a criatura a projetar o pensamento para mais além do portal de cinza e de lama em que se deteriora a organização somática. Tudo no mundo físico é impermanente. E tal impermanência pode ser vista sobre duas formas, diz a Joana, a exterior ou grosseira e a interior ou sutil. A morte, todavia, não elimina o contínuo da consciência. Se desde cedo cria-se o hábito da meditação a respeito da consciência sobrevivente, independente do corpo, a morte perde o seu efeito tabu de aniquiladora. Então, algumas imagens, como uma boa nerd, mostrando para vocês algumas imagens de filmes que falam disso, né? Vocês sabem aquele filme ali do Nosso Lar, do André Luiz, a história do André Luiz, e vocês sabem a história dele, todo mundo leu o Nosso Lar, justamente a questão, o outro é o Amor Além da Vida, né? Onde ele está com o cachorro, ali ele já está na espiritualidade, e o de baixo, que acho que todo mundo conhece, que é o Ghost, né? São exemplos da nossa cultura de pessoas, indivíduos que não tinham, que não se prepararam e que não faziam essa reflexão que a Joana está propondo sobre a morte, a terminalidade dessa existência, sobre o significado, como estava falando o Cláudio, né, da existência, e sobre esse contínuo, então, da vida e da nossa consciência. E aí a Joana vai dizer que o tradicional enigma do que acontece após a morte deve ser de interesse relevante para o homem que, meditando,
encontra o caminho para decifrá-lo. Deixar-se arrastar pelo pavor ou não lhe dar qualquer importância constituem comportamentos alienantes. Porque, bem na sequência do que o Cláudio estava falando, a questão que é a nossa busca e que a medicina e a psiquiatria estão provando, e a psicologia, que justamente as pessoas que, ao contrário do que o Freud dizia, as pessoas que vivem a espiritualidade, hoje em dia se usa o termo religiosidade intrínseca também, para nível de pesquisa, que vivem internamente, elas são pessoas, desde que elas tenham autodirecionamento, quer dizer, desde que elas tenham uma boa força de ego, são pessoas mais maduras. Isso é resultado de pesquisa na área médica, gente. Então, é absolutamente o contrário do que o Freud dizia, porque o Freud dizia que o pensamento religioso era o pensamento mágico infantil, né? E vinha do nosso desamparo da infância, e que a ideia de Deus era uma projeção do nosso pai da infância, que a gente busca uma questão de proteção e de amparo no pai. O que, em termos de ego, não está muito equivocado. Se a gente pensar no ego, enfim, no complexo da criança. Acontece que, como bem mostrou o Cláudio, o Freud não aprofundou. Ele ficou a nível de ego. Então, no momento que o Jung, enfim, aprofunda realmente na alma e chega na questão do self, né, aí nós temos o entendimento do que agora, anos depois, décadas depois, as pesquisas médicas estão confirmando que as pessoas mais espiritualizadas são pessoas mais maduras e mais saudáveis. Então, a Joana continua dizendo que a intuição da vida, o instinto de preservação da existência, as experiências psíquicas do passado e parapsicológicas do presente, atestam que a morte é um veículo de transferência do ser energético pensante, de uma fase ou estágio vibratório para outro, sem expressiva alteração estrutural da psicologia. Então, muitas vezes nas aulas, tem alunos meus aqui, nas aulas do nosso curso da Joana, e muitas vezes as pessoas perguntam, mas Anaí, como é que é essa história? Logo depois que a gente morre, como é que fica o ego? Como é que a gente fica? Então, a Joana está respondendo, né, que não há expressiva alteração estrutural da psicologia. Assim, e vamos pensar bem nisso, gente, assim morre-se como se vive, com os mesmos conteúdos psicológicos que são os alicerces e inconsciência, né, do eu racional, a consciência. Por isso que o Espiritismo, enfim, busca trazer muito, e várias outras religiões e linhas psicológicas, a questão da reforma íntima. Vamos fazer aqui e agora o nosso desenvolvimento, vamos fazer a nossa conexão com a alma, né? Vamos deixar o nosso self nos guiar, vamos trabalhar os nossos egos para que eles possam ouvir melhor, conversar melhor com o self, estar mais conectados, para realmente nós podermos fazer essa passagem de uma forma em paz, mais tranquila e confiante. E alguns exemplos que vocês conhecem. Quem viu o filme Nosso Lar, como é que chegou o André Luiz na espiritualidade? Né? Vocês se lembrem? Com a mesma carga de orgulho. Vocês se lembram dele roubando a sopinha do colega dele de lá? Gente, isso que ele já tinha saído do umbral, já estava lá, né, sendo tratado. E a impaciência dele ouvindo o colega do lado que reclamava, estava, coitado, meio perturbado, né? O André Luiz, uma mesma estrutura psicológica, né, na sequência do desencarne. E ali outra cena do Amor Além da Vida, que a esposa dele, ali estava também no umbral, né? Não sei se vocês se lembram, que ele resolve ir lá buscar ela e tentar despertar ela. E ela está na mesma perturbação, porque ela tinha se suicidado, né? Ela está na mesma perturbação
de antes do desencarne. Tem esse livro que eu gosto muito, A Roda da Eternidade, da Ellen Graves, e ela vai dizer o seguinte: a matéria nada mais é do que energia num certo estado de vibração, e não altera a mente, que permanece e que possui, nos primeiros estágios após a morte, uma forma muito semelhante à que mostrava quando estava numa casa de carne. A mente parece continuar em sua costumeira rotina, depois do desaparecimento do corpo físico, isto é, continua obtusa, teimosa, cega, colérica e rancorosa, tipo com TPM, né? Ou une-se gloriosamente à sua alma, tornando-se um com o poder de Deus. Qual é o que nós vamos escolher, gente? Acho que a gente tem que pensar bem nisso. Então, a nossa querida Joana dizendo que reservar espaços mentais para o desapego das coisas, das pessoas e das posições, analisando a inevitabilidade da morte, que obriga o indivíduo a tudo deixar, é uma terapia saudável e necessária para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. Então, não é como a gente poderia, ai, que coisa mórbida, né? Ficar pensando na morte. Muito antes, pelo contrário. A gente fazer essa reflexão, mas do ponto de vista, como dizia o Cláudio, do significado da existência, é necessário para um trânsito feliz pelo mundo objetivo. Eu quero dar o meu testemunho, que também foi colocado no grupo do WhatsApp, que eu quase tive um ataque, enfim... É um grupo, enfim, daí tem um sobrinho aqui, representante dos meus sobrinhos, me disse, não, tia, tu pode silenciar, porque eu achei que ficava deselegante sair, né? E quando eu vi aquelas coisas impressionantes, ontem eu tive que ir no interior do estado, uma pessoa também sincronisticamente que estava muito mal no hospital, e graças a Deus o WhatsApp não funcionava, mas assim que eu cheguei em Porto Alegre, foi uma loucura, e aí a gente fica nessa questão de ser capturado. Olha quantas tarefas a espiritualidade, nós mesmos, os nossos selfos, estão esperando da gente para a gente ser conectado. Não é que não tenham coisas interessantes, né? Eu acho muito bonitinho como mulher, os homens aqui podem ficar meio indignados. Receber um coraçãozinho, bom dia, né, no WhatsApp. Agora, 50 coraçõezinhos, bom dia. Fica um pouquinho demais, gente, né? Quando a gente tem que pensar, de repente, em vez de só... Eu quero, sim, eu tenho uma irmã budista que medita muito, os budistas têm essa coisa de, então, nas suas meditações, irradiarem para os seres sencientes. Em vez da gente mandar bom dia, coraçõezinhos, pelo WhatsApp, como se todo mundo precisasse ler, a gente poderia muito bem fazer uma oração, uma meditação e irradiar esse bom dia, né, para todos, porque no nível do self nós estamos conectados. Nós não precisamos, fico pensando, está minha mãe aqui também, que é uma pioneira na informática, na educação, daqui a pouco ela me puxa as orelhas, mas eu sempre fiquei pensando, que eu digo que eu acho que eu ainda estou meio lá no século XIX, sabe, gente? Que, enfim, é um século que me fala muito a alma. E, na verdade, me sinto, às vezes, meio atropelada pela tecnologia, essa necessidade de responder a 300 e-mails. Eu sou meio ruim de responder e-mail. Mas não é por mal, é por essa dificuldade. Aí eu fico pensando, né? Bom, quem sabe a espiritualidade, essa revolução digital, está nos preparando para o momento em que a gente possa... O Jung disse que os psiquiatras e psicólogos do futuro tinham que estudar mais os fenômenos telepáticos e tal, porque eu fico pensando, uma graça divina que a gente só consegue na espiritualidade, segundo os relatos, né, que vieram muitos pelo André Luiz, e então tantos relatos aí da espiritualidade maior, de que vocês se lembram que, na verdade, a gente tem uma comunicação telepática. Então, claro que sempre são os mais desenvolvidos que têm capacidade
de perceber, né, os nossos pensamentos dos menos desenvolvidos, porque se fosse o contrário, olha a confusão que ia dar, né? Então, eu fico pensando que se a revolução digital não é uma maneira de nos ajudar, isso é um pensamento meu, assim, a nós evoluirmos também, nós aprendermos a qualificar as informações, nós aprendermos, como o Cláudio estava dizendo, a estar no momento, usar adequadamente e não ser capturados pelo mundo, usar como uma forma de desenvolvimento da consciência. Tá? Então, a nossa querida Joana vai dizer que o anseio inconsciente pela sobrevivência do ser consciente, a morte física, abre as portas da percepção psíquica, facultando o devassar das sombras do além. Nós buscamos, e normalmente é pelo amor, o amor por aqueles que nos precederam e que já não estão mais aqui, nós buscamos, é uma das maneiras de buscar esse pensamento ou esse significado do que nós estamos fazendo aqui, né? E é de lá que tem vindo, como eu estava dizendo para vocês, inesgotáveis informações, notícias, desafios novos, todos demonstrando a indestrutibilidade da vida, a sua causalidade e seu finalismo inevitável. Foram aqueles que atravessaram a fronteira que vieram para elucidar a ocorrência mortuária, falando sobre a imortalidade, aqui retornaram. As suas lições ensejaram o surgimento da fé religiosa. Isso do ponto de vista humano e do ponto de vista atemporal. Porque desde que o homem desenvolveu autoconsciência, desde que o homem começou a olhar as estrelas, o céu, e começou a se questionar o que estava fazendo aqui, ele busca esse significado. Nós, talvez, nunca tenhamos, por isso, como o Cláudio disse, que a Organização Mundial de Saúde fala desta pandemia de depressão, talvez, por incrível que pareça, a gente vive esse paradoxo de uma capacidade de nos conectarmos, supostamente, muito rapidamente, através das redes sociais e celulares, enfim, de toda essa tecnologia, mas nunca estivemos também tão desconectados dessa essência. Então, a gente vive um paradoxo de um materialismo extremo e de uma busca muito intensa da nossa espiritualidade, o que é um momento de crise e que proporciona a grande transição, como a Joana fala, proporciona essa riqueza de reflexões, porque toda crise ela gera consciência, uma nova consciência. O Jung já falava disso. Então, é de lá que tem vindo inesgotáveis informações do além, notícias, desafios novos, todos demonstrando a indestrutibilidade da vida e a sua causalidade e seu finalismo inevitável. Foram aqueles que atravessaram a fronteira, que vieram para elucidar a ocorrência mortuária, falando sobre a imortalidade a que retornaram. Cunhou-se a expressão, os mortos conduzem os vivos, a Joana falando. Tal a ingerência que tem aqueles no comportamento destes. Eliminando-se o exagero, temos que eliminar o exagero, isso é importante, o intercâmbio psíquico e físico se dá com mais frequência entre eles do que supõem os desinformados. E isso constitui bela página do livro da vida, facultando ao ser pensante a compreensão e certeza da sua eternidade, bem como ensejando atender às excelentes possibilidades de crescimento desalienante e a perspectiva da plenitude. Então, quando eu escuto algum irmão de caminhada, principalmente da seara espírita, dizendo, mas eu tenho medo da morte e tal, eu li e tal, mas não consigo vencer esse medo da morte, eu sempre fico pensando essa questão. Será que nós estamos nos aproximando da doutrina espírita, dos conhecimentos que os nossos mentores queridos, como a Joana, tentam nos trazer com a cabeça, com o lado racional, ou com os nossos corações?
Porque quando atinge o coração, aí nós vivemos a religiosidade intrínseca, a espiritualidade. Aí nós conseguimos fazer a conexão com o transcendente. Sem atingir o coração, nós vamos estar falando, podemos dar palestras maravilhosas, podemos estudar vários autores, mas não muda nada. Não muda nada, gente. Se não atingir o coração, tanto que os budistas falam mente e coração, né? Se a nossa mente e nosso coração não estiver integrado, nós não conseguimos mudar. Nós vamos saber muito a teoria, vamos fazer várias vezes o curso da Joana de Ângeles, que nós estamos sempre, a Mergues e os outros queridos do Brasil inteiro, estão sempre de braços abertos, mas não vamos conseguir realmente, em relação à morte, por exemplo, acabar com pavor. Não vamos conseguir. Então, a Joana fala também, nesse capítulo, sobre a comunicação dos espíritos. E aí, nesses dois, olha que coisa maravilhosa, né? O Ghost, todo mundo deve ter visto essa cena, que é a última do filme, e que ele dá um beijo espiritual nela. Se você se lembra, então, os espíritos de luz estão esperando ele, né? Aparece um túnel, e ele diz para ela, sabe, Molly, o amor que a gente sente dentro, a gente leva com a gente. Não sei se vocês se lembram dessa fala. Eu, como sou uma romântica incurável, ficou gravada, o passarinho se despencando também, viu? Ficou gravado na minha tela mental. Mas essa, eu ainda estou um pouco traumatizada, mas essa é uma fala que está gravada, que eu fico pensando assim, e eu estou lá no meu leito de morte, já foi tantas pessoas que me seguiram, porque vocês sabem, tem uma psiquiatra fantástica, Elizabeth Kubler-Ross, que escreve a parte de tanatologia nos livros de psiquiatria, e ela mesma, o último livro dela é fantástico, ela mesma fala das experiências, e ela foi das primeiras a falar sobre as visões no leito de morte, que muitos médicos materialistas ainda dizem, né, não, a produção do cérebro, pela quantidade de medicamentos, assim como falam das EQMs, das experiências de quase morte. E a gente tem relatos fantásticos, tem pesquisadores agora, né, que acabamos de ir no congresso da AMI Brasil, lá de Goiás, veio o Pim Van Lommel, que é um psiquiatra, um grande psiquiatra pesquisador das EQMs, ele é holandês, e que justamente estão comprovando, enfim, tem comprovações já científicas dessa questão da continuidade da consciência e, portanto, de um outro plano, né, que para os nossos egos, para os nossos cinco sentidos, parece uma coisa, né, muito difícil de conceber, mas o Jung também trabalhou muito, eu sempre recomendo aquele filmezinho que está no YouTube, Face to Face, que é o Jung falando já mais velho, mais no final da vida, aquilo ali foi poucos anos antes dele morrer, e o repórter pergunta para ele sobre a terminalidade, ele acompanhou muitos pacientes morrendo, e ele vai dizer o seguinte, a psique não sabe que vai morrer. No sonho, morrer como as pessoas concebem, né? A terminalidade da vida, da existência. Nos sonhos, como o Cláudio disse, né, foi dos acadêmicos, enfim, dos estudiosos da alma que mais analisou os sonhos, não sei se ele não foi o que mais analisou, né, a gente tem evidências da continuidade da consciência, né? Então, vamos construir, nós vamos acabar com esses medos, com esses atavismos, como diz a Joana, e vamos viver